interferência. Fala, mano. Pastor, Pode chamar de Diego. Diego. gente, é porque eu conheço ele desde sempre e acompanhei essa fase de Pastor, pastor. fica à vontade, viu? Tá Aqui certo, isso tá bom, aqui obrigado. entre nós aqui. Vai quebrar a dieta do homem. O vizinho não faz mal. Primeiramente, assim, por que ser pastor? E por que a escolha de ter sido pastor? Uma boa pergunta essa, porque, assim, existe a ideia, né? As pessoas acabam, às vezes, tendo a ideia de que, assim, pastor porque não conseguiu ser outra coisa, né? Nunca ouvi essa observação. Mas, acontece, geralmente pastor? tem essa, assim, de quem tá fora do meio religioso, né? Uhum. Do meio religioso tem essa, como é que eu poderia dizer, esse preconceito, né? Sim. Essa coisa já estigmatizada. Tipo assim, é como hoje você tem os coaches, né? Os coaches, aquelas pessoas sim. que ajudam você a desenvolver o seu potencial, os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades. Então, geralmente, hoje há um preconceito com os coaches. Diz assim, a pessoa é coach porque não conseguiu ser médico, não conseguiu ser advogado, não conseguiu ser engenheiro. Sim. Não, na verdade, não. Então, por que, pastor? Na verdade, eu queria ser professor, né, de história. Eu sempre gostei muito da história, principalmente a história do Brasil, até hoje, né? É uma das coisas que eu me dedico bastante à história do Brasil. E eu prestei vestibular para a história, né? Passei na primeira fase, Legal. mas foi exatamente naquele momento onde eu senti aquele que nós chamamos na religião, né? Na igreja, né? O chamado, né? A vocação para o ministério pastoral, para ser pastor. E como eu tinha que estudar e os horários iriam colidir e também eu não iria conseguir, né, me doar para as duas coisas, eu disse assim, não, eu vou priorizar a vocação, né, aquilo que eu estou sentindo, né, ser chamado por Deus. Quando a gente fala assim que foi chamado por Deus, as pessoas têm uma ideia de que Deus apareceu no seu quarto, né, na madrugada, né, num grande fenômeno assim de abrir, Carro de fogo. aquela coisa toda. Mas não, você sente lá dentro, né, de que você quer ajudar pessoas. Tá no âmago. Né? Tá no âmago, tá lá no mais profundo, né, da sua alma. Então eu queria ajudar as pessoas a desenvolver a sua espiritualidade, eu queria ajudar as pessoas a chegarem até Deus. Antes de tudo, eu queria evangelizar. Isso já era, né? Sempre foi evangélico assim? Sempre frequentou? Eu comecei a frequentar a igreja no ano de 2002. 2002. Quem é bom de matemática e faz os cálculos, eu não sou tão bom, né? 19. Eu gosto de história. 19 anos, né? Então 2002, ainda jovem, né? Ainda adolescente. E isso aí despertou, né? Mas assim mesmo, se perguntasse o que é que você queria ser, eu queria ser jogador de futebol. Mas Debate os rachinhos de vez em quando, né? debate os rachinhos de vez em quando, mas eu queria ser jogador de futebol, mas a minha vocação não era essa, né? Eu não tinha dom para isso, eu não tinha talento para isso, né? Porque existem algumas coisas que você pode fazer sem ter o dom, sem ter o talento, mas existem outras que não. E o futebol, é claro que é evidente, é uma delas. Sim. Aí esse chamado veio, você sentiu essa vontade de ajudar, de seguir esse caminho, mas assim, qual foi o direcionamento que o senhor buscou para onde foi que chegou o momento? Não, é pastor e para ser pastor eu preciso seguir por esse caminho. Quem foi que alguém lhe ajudou nessa? Eu tive um grande mentor, né? Como tenho até hoje, que é o Daniel, né? O pastor Daniel, um grande Sim. mentor. Então ele que. Em breve, ele né, que mano? em breve Deve estar aqui, também. viu? Então ele que me lapidou, né? Ele que preparou assim um caminho para mim seguir, né? O ministério pastoral, sempre com esse objetivo, ajudar pessoas, né? Ajudar pessoas, né? Contribuir com a vida das pessoas, né? Das pessoas. Então assim ele que me ajudou nesse caminho, porque até então, né? A visão que eu tinha
pastor é evangelizar. Pastor é só pregar, mas pastor vai muito além. Muito além, pastor é psicólogo, pastor é muita coisa, né? O pastor é advogado, o pastor é conselheiro, Verdade. o pastor é socorrista. Então o pastor multiversões, ele é tudo, mesmo. né? multiversos, né? Você ouviu outra? Então o Diego assim, Verso. né? Então acabou que foi uma coisa natural, né? Quando a gente costuma muito dizer isso na religião, né? Na religião, que quando algo é de Deus, tudo vai convergindo, tudo vai contribuindo para que aquilo, né, aconteça, apesar dos empecilhos, apesar às vezes de alguns obstáculos, algumas barreiras que surgem. Então aconteceu, né? Eu estudei, né? O pastor na denominação que eu faço parte, que vocês conhecem muito bem, Sim. ele precisa ser formado em teologia, ele precisa ser bacharel em teologia. Por quê? Porque hoje nós precisamos, né, responder muitas questões que simplesmente você dizer, não, Deus quis assim, não é suficiente para aquele que está na universidade, para aquele que é um professor, para aquele que pesquisa, para aquele que estuda. Então, a denominação exige que o pastor tenha um preparo, né, acadêmico, para quê? Para que ele possa, à luz da Bíblia, ajudar essas pessoas com várias questões, com vários dilemas da vida. E foi até interessante isso que o senhor falou, pastor, porque assim, não é falando das outras congregações, mas a igreja presbiteriana ela é muito séria nesse quesito, né? Porque até a questão do preconceito que muitas pessoas têm da igreja é porque tem determinadas denominações que nasce um pastor em cada esquina. Às vezes a pessoa não tem a vocação. Às vezes ninguém sabe da índole do cara, da intenção do cara de fazer aquilo. E não tem essa estrutura que a igreja presbiteriana tem. Outras igrejas também tem, mas como a gente conhece de perto a presbiteriana, né? E sabe da seriedade que é o acompanhamento que tem. É muito interessante se eu falar isso, porque tem muita gente que acha que é só realmente querer e já ser. Já ser, né? É só aquela... sentiu alguma coisa diferente ou não. Então, é porque eu vou ser pastor, eu vou ser missionário, quando na verdade, né, a gente sabe disso que não é. Né, eu gosto, na verdade, de um grande teólogo, né, que chama-se Calbart. Ele é do século XIX, né, e ele fala que o pastor, que o teólogo, ele tem que ter na mão a Bíblia e na outra o jornal, né? Exatamente isso. Na mão a Bíblia, na outra jornal, porque a gente lida com questões bastante atuais e bastante contemporâneas. As pessoas esperam, né, uma resposta. Legal.